Boa noite, 15 de novembro de 2019. Exercícios de teste de aderência. Eu tenho um vídeo sobre fundamentos de teste de aderência, a ideia básica de um teste de aderência. Eu tenho um vídeo sobre os fundamentos, as ideias gerais do teste Q quadrado e outro do teste KS. Eu vou agora mostrar dois exercícios com esses dois testes. Primeiro, teste Q quadrado. Vamos lá. Bom, que eu tenho aqui a planilha do Excel, eu tenho a licença, do Excel, eu tenho uma amostra de 50 valores, aí tem a média e o desvio padrão dessa amostra, alguns cálculos aqui que eu não vou me detalhar, e eu tenho a distribuição de frequência. Veja, eu dividi todo o conjunto de dados em 7 classes, está aqui, 7 classes de tamanho 4, ou seja, a primeira classe do 63 é o 67 e a última do 87 é 91. E eu tenho aqui as frequências observadas. Por exemplo, entre 63 e 67, excluindo o 67, eu tenho 3 observações. Entre o 75 e o 79, excluindo o 79, eu tenho 13 observações. Veja, não é frequência relativa, tá? É frequência absoluta. E O de observada. E eu tenho aqui as frequências esperadas. Daqui a pouco eu mostro como eu calculei. Então, entre 63 e 67, eu tenho a frequência de 3,37, excluindo 67, né? Entre, por exemplo, 83 e 87, excluindo 87, eu tenho 2,99. Bom, e aí eu tenho a diferença entre as duas, a observada e a esperada, o cálculo daquela estatística para cada uma das classes e o somatório, calculando então a estatística de teste do método do teste de aderência do Q quadrado. Antes de eu vir para a parte de baixo e ver o resultado do teste, eu vou mostrar o seguinte. Essa frequência esperada de 3,37, ela foi calculada com a curva normal, supondo que essa curva normal se comporta exatamente como uma curva normal que tem a média e o desvio padrão de 75,1 e 5,44 respectivamente. Eu não tenho como estimar de outra forma uma média e um desvio padrão. Tá? Eu poderia dizer assim, teste a hipótese de que minha amostra adere a uma curva normal de média 7 e desvio padrão 2. Mas não faz sentido, né, gente? Se eu estou confiando que minha amostra é aleatória simples, que ela foi bem sorteada, eu estou supondo que esses estimadores chegam perto dos estimadores dos parâmetros média, desvio padrão da distribuição normal que eu estou supondo ser a distribuição da qual foi retirada da população que foi retirada essa amostra. E aí é o seguinte, como é que eu calculei, como é que eu sei que o uso da curva normal dá 7,8 aqui, ó. Eu usei umas funções aqui do Excel para calcular a curva normal e eu calculei as porcentagens, tá? Então, por exemplo, eu calculei, que 20, vocês estão vendo isso aqui, nessa classe de 75 a 79, essa frequência esperada é 0,27 vezes N. N é o tamanho da amostra. Eu tenho 50 valores. O que eu calculei aqui foi que 27% desses valores estão entre 75 e 79, excluindo 79. Bom, 27% de 50 dá 13,56. 16% de 50 dá 8,24. Tá? 16%... aqui é 16... Deixa eu aumentar o número de casas decimais aqui. Pronto, aqui é 15,6% de 50 dá 7,8. Aqui seria 16,5% para dar 8,24. Então, eu usei a curva normal aqui como um auxílio. Ela vai me dar em números decimais, um número entre 0 e 1. Aí eu multiplico pelo tamanho pelo total para saber qual seria a frequência esperada. Certo? Bom, aí depois que eu calculo a estatística de teste aqui embaixo, que é esse somatório aí, comparo com o valor crítico na curva Q quadrado. Aí eu uso a função inv.qqua,
que seria ele calcula o quantio, né, na curva aqui quadrado. Número de graus de liberdade, 4, que é o número de classes menos o número é K menos P menos 1. Número de classes menos o número de parâmetros menos 1. O número de parâmetros da curva normal são 2, né? A média do desvio padrão. E eu adotei o alfa de 5%. Bom, como a estatística de teste caiu bem à esquerda do valor crítico do Q quadrado, né? Então eu não rejeito a hipótese nula. Não há evidência para dizer que as diferenças são grandes, são discrepantes demais. Ou seja, a evidência, na verdade, é que, bom, parece que minha amostra segue uma distribuição normal. Esse é o resultado. Agora o seguinte. Lembram que na aula da distribuição Q quadrado, no teste de aderência Q quadrado, se dizia lá que não se pode fazer o teste quando a frequência esperada for menor que 5. E aí eu fiz o teste de forma desobedecendo isso, né? Mas você pode mudar essa história. Por exemplo, eu vou unir essas duas classes em uma só, vai de 63 a 71, e vou unir essas três classes aqui, ó. Vou criar uma classe de 79 a 91. E o que é que vai acontecer? Aí tem aqui outra planilha. Ó, de 63 a 71. A frequência esperada agora é 11. E de 79 a 91, a frequência esperada é 11,87. O teste de aderência aqui quadrado não obriga que as classes tenham tamanho igual. Então aqui todo mundo tinha tamanho 4. Quando eu fiz a modificação, algumas não ficaram com tamanho 4. Não é isso? Fiz o teste de novo, e aí de novo, claro, mudou bastante aqui a estatística de teste, ó, certo? Na verdade, a evidência ficou até maior, né? De que a sua amostra parece vir de uma distribuição, de uma população cuja distribuição é normal. É isso. Esse é o teste Q quadrado. Vamos lá agora ver o quê? Vamos ver o teste KS. Aí eu vou abrir outra planilha. Eu vou pegar os mesmos dados, a mesma amostra. Mesma amostra. Olha só, está aqui. Mesma amostra, são 50 valores. Coloquei em ordem crescente. Está aqui. Isso é muito fácil, né, Excel, colocar em ordem crescente, né? Você pode, por exemplo, copiar os valores aqui e colar aqui como valores e vir aqui em classificar. Aí criei a coluna ordem. Então aqui é ordem 1, aqui é ordem 2 e assim vai, até chegar no 50. Tá? Calculei as probabilidades empíricas. Olha só. A probabilidade empírica é a ordem dividido pelo tamanho da amostra. Ó, vamos ver uma coisa aqui, peraí, viu? Aqui essa, todo mundo dividido, tá, pelo tamanho da amostra. E aí eu tenho a probabilidade empírica. Bom, depois eu calculei a probabilidade teórica. Probabilidade acumulada teórica. Como? Bom, é aquela mesma conversa. Eu vou supor que existe uma distribuição normal que usa com média e desvio padrão igual a média e desvio padrão da amostra. Tá? Então, vou calcular uma distribuição, uma probabilidade acumulada. Então, da distribuição normal. Aí eu usei aqui a função dist.norm.n. Então, esse verdadeiro é para dizer que é acumulado. No Excel ele chama de cumulativa. Está aqui, ó. Aí você precisa do valor, da média, do desvio padrão e para dizer se é acumulativo ou não. E aí desci, né? Fiz o cálculo daqui para baixo. Calculei as diferenças. Então, teste KS calculou as diferenças. Usei, lógico, a diferença é em módulo. Então, usei a função ABS do Excel, que é a função que me dá o módulo. Certo? E aí, bom, criada a coluna de diferença, você pega a maior de todas. Então, você pega o máximo valor, vamos ver se está certinho aqui, dessa coluna.
Essa é a estatística de teste, né? E peguei a formulazinha, como a minha amostra tem N maior que 40, né? O tamanho da amostra é maior que 40, eu peguei a fórmula para alfa 5% é maior que 40, para N maior que 40, aí tá aqui, ó, o valor crítico, né? E aí, resultado, o valor, a estatística de teste deu bem à esquerda do valor crítico, ou seja, não rejeita H0. O que é rejeitar H0? Seria dizer que esse valor estaria tão discrepante, né? Essas diferenças estariam tão grandes, representadas na coluna DN, que cairia na área de rejeição. Mas não caiu. Então, parece, né, que minha amostra, pelo teste KS, também segue uma distribuição normal, né? Bom, eu fiz um gráfico para mostrar isso, ó. As duas. Um gráfico que pega Fn e Fx. Na abscissa eu coloquei os dados em ordem crescente e Fn e Fx aqui. Repara só que interessante. Tá aqui, ó. A empírica é essa azul, essa que está meio tremida, né? E a teórica é a mais suave. De fato, parece que há um bom ajuste. Quando você vai na literatura de estatística, nos livros ele mostra o teste KS, geralmente ele mostra assim, para explicar, né? Por exemplo, para você dar uma olhada nas discrepâncias aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, ó, você está vendo uma discrepância. Fn 0,9 e Fx 0,842. Aí você vê a discrepância. Bom, na minha área de hidrologia, a gente gosta muito de fazer assim, ó. Tudo que é empírico, tudo que vem da amostra, a gente gosta de representar por pontos, ó. Não sei, eu gosto de visualizar mais assim, ó. Os pontos tentando se aderir à distribuição teórica. Mas aí é do gosto de cada um. Tá? Na minha área de hidrologia, quando a gente verifica se uma amostra segue uma determinada distribuição, a gente trabalha dessa forma aí. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham ficado satisfeitos. Eu posso até disponibilizar essa planilha. Vou ver se eu coloco no YouTube ou no meu site, alguma coisa assim, tá? Muito obrigado.